Espírito é bom e é sempre consolador. Mas para que a gente se sinta mais protegido pela aura de Deus e de Jesus, vamos fechar os nossos olhos um instante, confiarmos na presença divina e nas forças da oração que nos protegem e pedindo, em nome de Jesus, a proteção para esse momento, que possamos, através de um diálogo, de uma exposição, de uma troca de informações, sentirmos a esperança que o Consolador prometido nos traz, a importância de termos esperança, de termos fé, e te pedimos, Senhor Jesus, que leve a Deus as nossas dificuldades e conflitos e que a inspiração divina nos chegue para que o nosso livre-arbítrio seja sábio. Seja feita a tua vontade, que assim seja. Eu escolhi para falar hoje sobre progresso. E o progresso está colocado no Evangelho segundo o Espiritismo, nos primeiros capítulos escolhidos por Allan Kardec, não por acaso. Nós sabemos que o Evangelho segundo o Espiritismo já tem mais de 150 anos. E hoje nós estamos vendo um mar de revelações digitais no YouTube, como se fosse algo recebido diretamente do seu único e exclusivo mentor, os meus mentores, as pessoas falam. Então está cheio de profecias que são velhas novidades, como diria o Cazuza, Porque quem é espírita sabe muito bem que não há uma ansiedade no processo de transformação espiritual. Há proteção divina no nosso progresso. Nós vamos colocar aqui algumas questões que também, no início desta obra maravilhosa que todos devemos ter, acabei, aliás, de comprar uma aqui, para deixar aberta na minha casa e me lembrar seguidamente, O ponto de vista, por exemplo, do progresso, é um trecho que o espírito do filósofo grego Sócrates coloca para referenciarmos o que é progresso, o que é evolução. E aqui no começo do Evangelho, no capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai, já se falava diferentes estados da alma no plano espiritual, diferentes categorias de mundos habitados, Então virou moda falar do tal do Kiron, Kiron, e os exilados da capela a gente já conhecia, Tem um canal, por exemplo, no YouTube que todo mundo vai para Kiron, Todos, Até eu ajudo o dono do canal, Porque só pode, Ou seja, virou ficção científica, Virou uma fantasia tola que afasta as pessoas da fé e leva as pessoas para o medo, A destinação da terra, causas das misérias humanas, eu não vou ler tudo aqui, mas eu sugiro que a gente tenha o Evangelho, que a gente leia sobre isso, Mundos inferiores e mundos superiores, mundos de expiações e provas, mundos regeneradores, isso e progressão dos mundos, que é o trecho que eu vou ler. Os espíritos, para a gente relembrar, eu sei que muita gente já sabe, mas como a gente diz, muita gente está chegando à doutrina espírita, recebendo nessa irradiação. Os espíritos que, através do fenômeno da mediunidade natural da nossa biologia, que é o intermédio entre o mundo físico e o mundo espiritual, sempre se manifestaram, através dos xamãs, através dos sacerdotes sérios, através dos religiosos sérios. Mas o que determinou Jesus no plano espiritual, e já sabia ele, porque era profeta, que voltaria como um consolador prometido, que nos traria mais um pedaço importante da realidade ao qual nós somos criados como consciências, que é a revelação dos mundos além da matéria. Novamente, Jesus contou isso tudo quando encarnou aqui na Terra, para os apóstolos, para os discípulos. Não escondeu nada. Tanto que ele disse que a verdade deve ser revelada. E a verdade da reencarnação, dos mundos espirituais, da possibilidade do contato mediúnico ficou amplamente divulgada por grande tempo dentro do cristianismo, até que os oportunistas começaram a esconder a verdade, para ter poder para si próprios. Então, uma era de trevas, e esta verdade que nos consolava, dizendo que a morte não existe, e que nós podemos evoluir como pessoas, como consciências imortais que somos, ficou oculta e manipulada, e Jesus, sendo profeta, já sabia disso. E disse que voltaria.
e voltou não como uma pessoa apenas na figura de Jesus, mas num trabalho mais amplo, onde vários médiuns planejados na sua reencarnação começaram a manifestar as mensagens do mundo espiritual. Se fundou a Sociedade de Paris. Allan Kardec, como missionário, veio para organizar isso junto com a sua esposa. Ele já era um pedagogo conhecido na França, já tinha passado outras encarnações como estudioso dos mundos espirituais. Era um negacionista, aliás, do fenômeno das mesas falantes que começou a virar na França uma moda, né, de misticismo, de magia. Atraído por isso, começou a estudar os fenômenos e entendeu então que se havia ali um movimento, havia algo inteligente por trás daquilo. Fundaram a Sociedade de Paris e começou a receber então mensagens de todo o planeta, de pessoas que passavam por fenômenos, materialização, transporte e outras coisas. Isso em 1800 e alguma coisa. E desta forma, começou então, com a orientação dos espíritos, a escrever o Pentateuco, que são 5 obras básicas da doutrina espírita, que são as obras póstumas, no final, depois do seu desencarne, né? O Evangelho segundo, não nessa ordem, né? Mas o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o primeiro, o Livro dos Médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno. E em cada livro ele tratou de um assunto que até hoje nós vamos aprofundando, mas também tendo a necessidade de, às vezes, né, contextualizar, para que se sabe que o Espiritismo não é apenas uma religião surgida de um guru. Ela tem um experimento científico, psicológico, né? Então ela é ciência, filosofia e religião, trazido por determinação de Jesus Cristo, que é o nosso governador planetário, do plano espiritual, que arrebanhou, né, espíritos amigos das áreas diversas, da ciência, da filosofia, da religião, para trazer o véu da verdade de que a morte não existe. Que nós temos várias possibilidades de endereços espirituais ou materiais, né, porque é fato, e personalidades individuais, cada um de nós, e que estaremos, então, portanto, vivendo a cada um segundo as suas obras, o mundo que criamos e sentimos. Muitas vezes, então, achamos que estamos determinados a um destino fatal e que não podemos mudar e que a sorte não nos abençoou. Só que nós temos que lembrar, né, que Jesus dizia: bem-aventurados os que sofrem, né, por amor a mim e amor à justiça, e os aflitos, né, porque serão consolados. Porque toda aflição termina. E quando a gente sofre sem se revoltar contra a determinação de Deus, a gente passa então a buscar mais compreensão da causa e origem desse sofrimento e entendemos que Deus nos criou simples lá na origem, né, da sua irradiação sobre a nossa consciência, que nós passamos por determinadas fases da existência da consciência, chegamos à consciência de seres humanos, de espíritos, e temos, portanto, a condição de trabalharmos pelo próprio destino. A cada um será dado segundo as suas obras, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, quem com ferro fere, com ferro será ferido, todas referências da lei de causa e efeito, Jesus dizia. E claro que só conhecer não é o suficiente, né? É preciso praticar, preciso transformar a consciência. Não pode imediatamente a natureza, sem dar saltos impossíveis, transformar um sapo num beija-flor. Ele precisa passar pela sua metamorfose. Então nós precisamos, aos poucos, entender que sim, estamos num mundo de provas e expiações, e o que estamos ouvindo hoje aqui não é novidade para o nosso subconsciente. Porque se estamos numa casa espírita e não acreditamos no acaso, e mesmo que estivéssemos numa outra condição de religião, nos planos espirituais, quando estamos entre uma encarnação e outra, porque já reencarnamos muitas vezes, já morremos fisicamente, vamos para um endereço espiritual, somos preparados para uma nova vida na carne, que é a nossa escola de evolução e de progresso, e toda vez que desencarnamos, voltamos para o nosso endereço espiritual, né? Se não perdermos, né, o endereço errando, né, na condição de fazer erradamente ao semelhante coisas que o prejudiquem, que o magoem, e não assumirmos as nossas responsabilidades nisso. Então, sabendo disso, nós fomos criados lá
período de felicidade onde éramos simples e, entre aspas, né, ignorantes do que seria o nosso futuro. Tínhamos as leis, e temos até hoje as leis da consciência de Deus gravadas: amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, faz ao teu semelhante o que dele tu gostaria de receber, e vamos viver a vida no tempo, no espaço, expandindo a nossa consciência até nos tornarmos a imagem e semelhança de Deus, disse Jesus, porque a morte do espírito não existe. E aí é claro que nós, bobos que fomos, né, em algum momento de vaidade, de orgulho, de escolhas erradas dos nossos experimentos, burlamos a lei, testamos. Eu vou dar um exemplo simples de uma criança, né? Eu vou ler depois aqui a Lei do Progresso. Meu neto estava lá em casa e a mãe dele a minha esposa deu um copo de suco de laranja para ele tomar, ele pegou, e a mãe dele disse, com as duas mãos, e ele pegou para tomar. Daí ele olhava para a mãe dele e fazia assim. E fazia uma cara de malandrinho, 2 anos. Então nós desafiamos a autoridade. Olha, mãe, eu consigo. Né? Ele conseguiu, mas ele poderia se sujar e ser advertido e assim por diante. Nós somos um pouco crianças do espírito porque nós pensamos, Deus eu consigo. Deus eu consigo. Eu vou vencer a morte em algum momento. Né? Até no plano espiritual eu vou vencer o infinito. Né? Então, porque a gente se percebe muitas vezes no plano espiritual que não morremos fisicamente, mas mesmo assim muitos que estão no plano espiritual ainda são ateus. Ainda não conseguiram entender a origem e o sentimento de Deus, porque não conseguem aceitar a si próprios. Então o progresso é individual. Eu preciso reconhecer-me contraditório. A psicologia ensina um pouco disso, né? O consciente, o inconsciente e o conflito que nós temos. Né? E eu preciso então aos poucos aprender a me arrepender. Porque se nós saímos do mundo de Deus, simples, puros, por que nós estamos sofrendo? Daí que foi que eu errei? O que eu fiz? Isso é lógico de se pensar. E se tudo é progresso, é natural que esses erros sejam anotados na nossa ficha kármica de lei de causa e efeito. Então, se cada um recebe segundo as suas obras, não existe na justiça divina, que mais adiante tem aqui uma explicação bem legal da justiça divina, desamor e privilégios, ou alguém que não pague até o último centavo de vossas dívidas pessoais e kármicas, como disse Jesus. Então nós erramos por orgulho, por vaidade. Quando erramos é porque prejudicamos alguém. Alguém que reencarnou hoje na nossa família, que está na nossa sociedade, que pode nos encontrar não por acaso, pela lei de causa e efeito. Quem te feriu vai te curar, já diziam os gregos, porque entendiam isso. Então passamos já a fase do mundo primitivo, aonde o mundo primitivo tem lá a consciência pura, a consciência simples, espíritos de menor grau de evolução, mas tem também outros espíritos que vão lá como missionários por castigo mesmo, né? O missionário arrependido e que precisa fazer o bem para resgatar o mal que ele fez e não pecar mais para que algo pior não lhe aconteça. É simples. É muito simples na teoria. Porque nós, se fôssemos menos rebeldes, nós já estaríamos livres, não é? Dessa nossa condição de estarmos no final dos tempos, no mundo de transição planetária, porque já saímos dos primitivos, estamos em provas e expiações, todos os espíritos que estão reencarnados aqui têm uma continha com Deus. Não cobra Deus, não é Deus que cobra, é a nossa consciência que nos pede liberdade para sermos felizes. Liberdade da responsabilidade. Eu não posso simplesmente dormir se a minha consciência cristã e divina está em desacordo, né, com o bem que eu devo fazer ao meu semelhante. Não adianta eu virar a página do passado criando uma tampa para o bueiro e não limpar a minha consciência através da caridade e do amor. É fora da caridade que não há salvação, disse Allan Kardec. E a lei do progresso, portanto, né, é lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito
visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Então a destruição também é uma lei de Deus junto com a lei de progresso. Aqui, neste plano, nós muitas vezes achamos que o progresso é material. Eu progrido a partir do momento que eu vou ganhando, né, cargos na minha empresa, que eu vou ganhando bens materiais, que eu vou melhorando o meu salário. E aí vem muitas vezes, né, o medo da velhice, o medo da morte do corpo, né, vem os problemas dos outros, que amamos e temos que ajudar a resolver, a necessidade de sermos solidários. A própria urbanidade hoje em dia nos obriga a sermos solidários até com quem não gostamos, né? A enchente mostrou isso, né? A pandemia mostrou isso. Até com quem não amamos nós percebemos que somos solidários inevitavelmente. Você não escolhe às vezes o colega de trabalho, você não escolhe o vizinho, aparentemente, né? Mas tudo isso está determinado, né, pela organização sábia e perfeita de Deus. Então, é preciso entender que entre a dor e a felicidade existem muitas vezes incompreensões. Nós achamos que só é feliz quem não tem dor. E nós estamos reencarnados para crescer espiritualmente. Primeiro, buscai primeiramente o reino de Deus. O reino de Deus é o reino fora da matéria. Deus está fora do tempo e do espaço. Ele criou o tempo e o espaço para que nós pudéssemos exercitar as relações com a vida e aos poucos, com a dor, tirarmos o máximo de sabedoria possível, o máximo de vontade possível através da própria prudência que nos dá a lei de causa e efeito. Vai, não peques mais para que algo pior não te aconteça, dizia Jesus. E muitos que ele recuperou das energias negativas do sofrimento não conseguiram se controlar. Não é que somos passíveis de julgamento. O conhecimento, ele é insuficiente, é uma das asas do espírito, porque o amor é a segunda asa, ou a primeira e a mais importante, porque se eu não amo, disse, né, o filósofo o apóstolo São Paulo, né, que ainda que eu fale a língua dos homens, ainda que eu fale a língua dos anjos, se eu não tenho amor, eu nada sou. Porque ele tinha consciência do quanto a sua inteligência o traía como perseguidor de cristãos, e nós vemos hoje em dia, né, muita distorção na base do amor, achando muitas vezes que é suficiente, né, a simples razão, quando se não temos amor, e o amor nasce do conflito, né, entre a razão consciente e a vida que nós levamos, por alguns milhares de anos até podemos negar o amor, mas chegará o momento, como disse Jesus, que nem uma ovelha se perderá, que nós vamos retornar ao seio de Deus e fazermos o caminho, e construirmos a outra parte que ficou para trás. Não vamos mais querer dominar o semelhante, mas amá-lo, a servi-lo, inclusive, de uma maneira humilde, porque os primeiros serão os últimos, quis dizer Jesus, que a ganância egoísta que carrega o ser mesquinho não traz a compreensão da prosperidade infinita de um Deus que criou um universo que percebemos cada vez maior. No tempo de Jesus, só Jesus sabia, é claro, porque ele tinha consciência da grandeza do universo e enxergava além, tanto microscopicamente quanto o infinito. Hoje, somente em exoplanetas registrados com fotografias pela ciência, né, são milhares, todos os dias, e as sondas viajando pelo universo e não descobrem o fim. Mas descobrem uma ordem perfeita, uma lua que nos protege de asteroides por causa da gravidade perfeita, nos descobre que nós temos um fluido, uma energia que nos mantém encarnados até um determinado período, que não faz com que a pressão atmosférica nos esmague, porque o nosso organismo é perfeito, porque a nossa genética é perfeita, e que apesar de tudo, né, nós ainda erramos, e ainda magoamos por orgulho, por vaidade, mesmo muitas vezes, né, sabendo que a cada um, segundo as suas obras, recebe. O Haroldo Dutra Dias conta uma historinha simples, né, dos obsessores que queriam atrasar a luz no plano espiritual, estava organizando, né, um processo de obsessão coletiva e cada um tinha que dar uma ideia. Todos deram, né, ideias de, vamos pregar o ódio, vamos pregar a inveja, vamos pregar... Aí teve um lá que disse, não, vamos pregar a preguiça. Mas como assim? Não, vamos falar da reencarnação. Ué, mas o que isso quer dizer? Eu não entendi, né, disse lá o chefe. Porque se nós falarmos da reencarnação e pregarmos a reencarnação e dissermos que todo mundo pode se regenerar, todo mundo vai deixar para outra vida.
e a preguiça, né, de nos transformarmos, né, o apego ao presente, né, vai nos fazer atrasarmos o nosso processo evolutivo. E, como diz, né, o gaúcho, né, o cavalo encilhado nem sempre passa na mesma condição, né? Às vezes, né, pode passar no verão, direto pro rio, pra sanga e fácil, mas pode passar numa tempestade e você não conseguir pegar a oportunidade do progresso. E o espaço entre uma vez e outra pode ser muito grande, né, amigo? E o espaço entre uma vez e outra pode ser muito grande, o que vai nos causar mais desespero, mais sofrimento. E, de certa forma, quem nós já sabemos, nós somos, por estarmos vivendo na transição planetária no ano de 2020, e não sendo nós missionários, né? Porque se fôssemos missionários, nós seríamos mais felizes. Mesmo vendo a dor, a gente sofreria com mais esperança, teríamos uma visão maior de Deus. Nós somos voluntários do cristianismo, né? E o voluntário, ele nem sempre enxerga toda a obra, ele está enxergando ali uma parte, e voluntários muitas vezes pensando na nossa própria dor e na nossa própria libertação, porque é justo, né? Um amigo que me contou ontem de uma doença da esposa, que voltou, uma metástase de um câncer tratado, disse que ela se preocupa demais com os outros, com os filhos, com a família. Então, mas como é que ela vai amá-los, né, se essa preocupação está deixando ela doente? Né? Então, quer dizer, nós temos que amar os filhos, a família, mas eles são filhos de Deus também. Eles também têm o livre-arbítrio deles, a esposa, ou quem seja quem for. Eu não posso amar o próximo como a mim mesmo se eu não me amo a ponto de manter a minha saúde física e mental, e não egoísta, para poder entender que aquilo que não está no meu controle, na atitude do próximo, seja filho, seja quem for, porque filho a gente acha muitas vezes que, né, antigamente mais ainda, eu aprendi um pouco, né, mas um pouco, né, que os filhos não são propriedades da gente. Eles são herdeiros da nossa genética e da nossa educação quando possível, mas só. Eles têm, né, um débito de relação com a gente e assim por diante. E nesse processo, então, nós estamos falando de progresso, nós vamos aprendendo, mesmo que errando. Nós pensamos que o progresso é linear. Nós achamos que o progresso, assim, se eu errar, eu não progredi todo o tempo que passou, como disse, entre a oportunidade e outra, né? Mas tudo é progresso, mesmo que eu vá para este planeta, Quiron, né, exilado da Terra, eu não sou lá um abandonado de Deus, dos missionários de verdade, de alguns voluntários que queiram elevar a consciência humana. Porque o planeta primitivo não tem tecnologia, mas tem Deus e tem alma. A tecnologia que nós vamos ter que trabalhar, ganhar o suor com o próprio rosto, não tem internet, não tem água encanada, não tem engenharia para fazer edifício, não tem elevador, não tem luz elétrica, mas a memória do que nós aprendemos aqui, né, nós vamos levar, se formos, para não fazer bomba atômica, né, para não dominar o outro país pela força, né, porque ao mesmo tempo que nós fizemos o fogo, nós chegamos à bomba atômica com a força da energia. Né? Ao mesmo tempo que a eletricidade nos faz estar aqui e ter água quente, tem a cadeira elétrica nos Estados Unidos, né, em alguns estados, que ainda defende a pena de morte. Essas visões de progresso, então, estão de acordo com o ponto de vista, como diz o espírito de Sócrates no início aqui do Evangelho, que se eu subo do alto da montanha, eu consigo enxergar o caminho lá de cima. Mas se eu estou lá embaixo, às vezes eu não consigo enxergar a jornada que eu preciso fazer em torno dos caminhos, já que eu não vou conseguir subir linearmente, mas em forma espiral. E a espiral ela vai passar pelo mesmo ponto às vezes, mas sempre um ponto acima. Aparentemente, né, a história vai estar se repetindo, aparentemente serão recaídas emocionais, aparentemente, o que diz todo psicólogo, né, mas o Divaldo Franco dizia, sede espíritas mesmo imperfeitos. Não desistamos do progresso moral que a gente precisa conquistar para encontrar paz. É isso que se quer dizer. Né? Seja um expositor, que não adianta falar a língua dos homens se não tiver amor o suficiente, seja quem vem tomar um passe, sejamos nós voluntários, é fora da caridade, não é salvação. As pessoas não falam com determinadas pessoas hoje por causa de partido, por causa de religião. Não, é evangélico, é um bandista, isso e aquilo, não vou falar. Né? Não precisa debater, não precisa discutir questão doutrinária. A caridade é uma só. A caridade, se tiver duas pessoas, um evangélico e um espírita, e passar uma pessoa e desmaiar na rua, você vai, bom samaritano. Ou seja, não estou nem inventando, isso já aconteceu, Jesus já comentou, a caridade. Jesus não julgava as pessoas para ensinar o amor.
E a caridade também pode ser moral, como diz aqui no Evangelho. Caridade espiritual, que é a caridade moral, de perdoar, pelo menos, tanto a si mesmo, né, sem condescendência, ser exigente consigo mesmo, ok, mas é preciso se perdoar. Porque se a gente se considerar perfeito, o orgulho vai tomar conta, eu vou abandonar a religião. Eu vou abandonar a fé, eu vou abandonar a filosofia, eu vou abandonar a atenção ao progresso que eu preciso ter com relação ao meu próprio desenvolvimento moral, que passa pelo arrependimento, não somente dessa vida, mas das outras vidas, e que precisa recompor o mal que foi feito, sofrendo com resignação aquilo que eu não encontro nesta vida como causa de aflição, mas encontro, né, como causa que eu semeei em outras vidas. É uma ligação espiritual que a gente não lembra por misericórdia. Porque se eu lembrasse, a vergonha me esmagaria. O tanto de tempo que eu perdi, o tanto de ingratidão que eu tive. E a gente percebe isso conversando com a nossa própria consciência. O Evangelho é magnífico nisso. Eles abordaram todos os detalhes espirituais, porque diz aqui, nós não temos confissão no Espiritismo. Não preciso ir lá me confessar. O atendimento fraterno não é para confessar pecado. É para a pessoa dizer, olha, estou com um problema, eu preciso de ajuda. Mas não é para dizer por que você está com problema, o que você fez, né? Isso você vai dizer para a polícia, vai dizer para a tua própria consciência. Nós não somos a nova forma, né, de fazer confessionário. O atendimento fraterno é para acolher as pessoas, entender que elas precisam encontrar dentro de si as respostas da sua própria existência e a imortalidade. Já diz o nome, né? Fraterno. Fraterno, né? E isso é uma bênção. Então, diz também Rossandro Kingsley, que é espírita e é psicólogo, que nós não devemos desistir. O conflito do erro e a consciência da imperfeição é humildade. Errei, ok, o que eu posso fazer? Não é seguir em frente, recomeçar. Não se auto-chantagear, inclusive, com o erro, né? Porque se você erra, você pede perdão, você fica muitas vezes à mercê do caráter do outro. Então, por isso, muitas vezes a gente não confessa o erro. Nós achamos, né, que se eu contar que eu estou errado, se eu admitir que eu estou errado, eu vou me inferiorizar. E se a pessoa não tiver um mau caráter, ao invés de me perdoar, ela vai me chantagear com o meu erro, e vai apontar o meu erro. Isso é problema dela, daí. Não é problema nosso. Né? Se eu perdoar e outra pessoa não me perdoar, também é problema dela, não é problema nosso. Se você já se arrependeu, isso tudo faz parte do progresso moral, que muda a nossa energia, para concluir, muda a nossa vibração, falando de, né, se fala de física quântica, muda a cor da nossa aura, muda a força do nosso pensamento, que é criador, e nos torna mais felizes. Irradiamos, ao invés de matar a planta, quando a gente chega com um olhar negativo, né? Não quer dizer que seja por mal, né? Todo mundo já deve ter ouvido a maioria da história do Divaldo, que a amiga matava as flores mais raras que ele recebia, ela tinha inveja e as flores morriam, né? Por causa do olho gordo da vizinha, né? E ele tolerava, mas tinha pena das flores, né? Fazer o quê? Né? Flores, né? Anselvais, uma coisa assim. Então isso tem também no espírito. Nós mudamos a nossa vibração para melhor, os dias são mais leves, a esperança é melhor. Mas a felicidade não é ainda deste mundo. Nós estamos aqui ainda trabalhando para quando recebemos o diploma, e que só vai ser a formatura feita no plano espiritual. A gente vai terminar o curso da reencarnação, cada um com os seus fluidos, utilizando bem ou mal, indo bem nas provas ou não, passando por médio ou não. No plano espiritual nós vamos ser acolhidos e aí nós vamos receber o diploma. E o diploma é bem fácil porque eles nos acolhem, eles não nos julgam. Né? Não estou dizendo que é fácil por eles, por o amor, às vezes nos mima tanto, né? Que a gente, tá bom, né? Eles vão dizer, olha, tu matou, eu te amo, né? Ai, que bom, então quer dizer que eu estou perdoado? Não, tu não está perdoado, tu vai reencarnar e vai ter que sofrer no meio bem de contrário. Já passou tudo, né? Então a gente pensa que, né, que a gente é uns bebezinhos espirituais, já não somos mais, né? Essa transição planetária vai a porta estreita que Jesus dizia, vai manter menos pessoas no planeta, porque muito menos pessoas estão interessadas nisso. A maioria das pessoas ainda está interessada na linha inferior, que vão fazer a sua migração planetária, que vão viver num outro planeta, mas nenhuma ovelha se perderá, que vão receber a mesma misericórdia de Jesus e que vão continuar pelo mesmo amor de Deus que nos criou até a sua transformação. Então não há nenhuma condenação, não é um apocalipse destruidor do planeta, é cada um segundo as suas obras. E não adianta sair batendo cabeça urgentemente, querer se transformar de uma hora para outra, porque seria impossível.
Não existe. Ninguém vira. O São Francisco de Assis, o mito, né? Ou São Paulo, já eram espíritos que vinham batendo cabeça há muitas vidas. Então, quando eles tiveram o desabrochar, que São Francisco tirou a roupa lá e largou pro pai e virou São Francisco, ele podia ter entrado numa outra casa de uma pessoa rica e pegado a grana. Mas então ele já tinha a maturidade. São Paulo poderia ter visto Jesus, ficado um tempinho lá arrependido, tá, eu sei, não sei o quê, e voltado a matar cristãos com outro argumento. Então eles já tinham uma evolução. Nós precisamos trabalhar isso e talvez leve mais vidas, né? Então não adianta sair batendo cabeça. Um pouco por dia, um pouco por vez, orai, vigiai, e quando cair, recomeçar, né? Bater o pó daquela cidade do erro e seguir em frente, é o que nos resta. Né? É o que nos resta por amor da imortalidade da alma, da certeza de que somos filhos, imagem e semelhança de Deus e que somos herdeiros da felicidade, graças a esta origem divina que nos irmana a todos. O progresso é uma lei de Deus, portanto, e agradecendo a isso, a essa orientação, que nós possamos, entendendo que orar também nos ajuda a proteger a nossa estrada de progresso, vamos fechar os olhos, pedindo ao nosso Deus que nos ilumine no caminho do progresso, que nos faça aprofundar a força que a palavra e o conhecimento nos dá, transformando em atos e escolhas melhores a cada dia que passa. Pedimos que abençoe a nosso público, Senhor, as pessoas que aqui estão, e também estão nos hospitais, nos presídios, que já erraram, que já estão sofrendo, e que, pior que isso, que não acreditam na Tua existência, Senhor. Que seja feita a Tua vontade diante do nosso caminho. Obrigado mais uma vez por tudo e que assim seja. Obrigado.